Deus abençoe seu dia. Bem-vindos a mais um devocional. Chegamos ao capítulo 6 do livro de Levítico. Você que está me ouvindo por alguma plataforma de podcast, seja bem-vindo. Deixe o seu comentário de como Deus falou com você. E se você está me vendo pelo YouTube, seja bem-vindo a esse canal. Eu peço que, se você gostar desse episódio, curte e compartilha essa oração com alguém. Vamos espalhar a palavra de Jesus por aí. Vamos ao devocional de hoje, capítulo 6 de Levítico. A palavra de Deus diz assim: O Senhor falou a Moisés, dizendo: Se uma pessoa pecar e cometer ofensa contra o Senhor, negando ao seu próximo o que este lhe deu em depósito ou como penhor, ou se roubar, ou se tiver usado de extorsão para com seu próximo, ou se, tendo achado um objeto perdido, negar com falso juramento que o achou, ou fizer alguma coisa de todas em que se costuma pecar, será, pois, que, tendo pecado e ficado culpado, essa pessoa restituirá aquilo que roubou, ou que extorquiu, ou o depósito que lhe foi dado, ou pedido, ou perdido que achou, ou tudo aquilo sobre que jurou falsamente? Restituirá por inteiro, e a isso ainda acrescentará a quinta parte. Entregará isso àquele a quem pertence no dia em que trouxer a oferta pela culpa. E por sua oferta pela culpa, trará do rebanho ao Senhor um carneiro sem defeito, devidamente avaliado para a oferta pela culpa. Trará o carneiro ao sacerdote, e o sacerdote fará expiação por essa pessoa diante do Senhor, e ela será perdoada de qualquer dessas coisas que fez e que a tornou culpada. O Senhor disse a Moisés: Ordene a Arão e aos seus filhos, dizendo: Essa é a lei a respeito do holocausto. O holocausto ficará sobre as brasas do altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar nunca poderá ser apagado. O sacerdote vestirá a sua túnica de linho e os calções de linho sobre a sua pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a colocará ao lado do altar. Depois despirá suas vestes e porá as roupas, levará a cinza para fora do arraial, a um lugar puro. O fogo sempre ficará aceso sobre o altar, não deve ser apagado. O sacerdote acenderá a lenha no altar a cada manhã. E sobre ele porá a ordem ao holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo queimará continuamente sobre o altar, não deve ser apagado. Essa é a lei a respeito das ofertas de cereais. Os filhos de Arão a oferecerão diante do Senhor, diante do altar. Um dos sacerdotes pegará um punhado da melhor farinha da oferta de cereais com seu azeite e todo o incenso que está sobre a oferta de cereais e o queimará sobre o altar, como porção memorial de aroma agradável ao Senhor. O restante da oferta, Arão e seus filhos comerão. Deve ser comido sem fermento, em lugar santo, no pátio da tenda do encontro comerão. Isso não poderá ser preparado com fermento. E a porção das minhas ofertas queimadas que dei aos sacerdotes, coisa santíssima é a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. Todos os homens que são descendentes de Arão poderão comer de oferta de cereais. Estatuto perpétuo será para as gerações de vocês, dentre as ofertas queimadas do Senhor. Tudo que tocar nelas será santo. O Senhor disse a Moisés: Essa é a oferta de Arão e de seus filhos, que oferecerão ao Senhor no dia em que aquele for ungido: 2 litros da melhor farinha pela oferta contínua de cereais. Metade dela será oferecida pela manhã e a outra à tarde. Será feita numa assadeira com azeite. Traga-a bem amassada. Em pedaços cozidos você trará a oferta de cereais de aroma agradável ao Senhor. Também o sacerdote que entre os filhos de Arão for ungido em seu lugar fará o mesmo, por estatuto perpétuo. Será de todo queimado ao Senhor. Assim, toda a oferta de cereais trazida por um sacerdote será totalmente queimada, não poderá ser comida. E o Senhor disse a Moisés: Fale a Arão e seus filhos, dizendo: Essa é a lei a respeito da oferta pelo pecado. O animal, que é a oferta pelo pecado, será morto no lugar onde são mortos animais oferecidos em holocausto diante do Senhor. Coisa santíssima é. O sacerdote que oferecer pelo pecado a comerá, no lugar santo se comerá, no pátio da tenda do encontro.
tudo que tocar a carne da oferta será santo. Se alguém aspergir desse sangue sobre sua roupa, você terá que lavar aquilo sobre o sangue que caiu no lugar santo. E o vaso de barro em que a carne for cozida será quebrado. Porém, se for cozida num vaso de bronze, o vaso deverá ser esfregado e lavado com água. Somente homens da linhagem sacerdotal poderão comer dessa carne. Coisa santíssima é. Porém, não se comerá nenhuma oferta pelo pecado, cujo sangue se traz à tenda do encontro. Fará expiação no santuário. Essa terá que ser queimada no fogo. Amém. Aleluia, Senhor. Fale conosco, Pai. Nos ensine e ministre no nosso coração sobre tantos detalhes que há nesse capítulo. Que encontre terra fértil aqui para a tua semente, Pai. Queridos, o livro de Levítico é tão detalhista, né? Deus ainda direcionando Moisés de todos os detalhes de como deveria ser as ofertas, né? Primeiro, o sacrifício pelos pecados voluntários, aquilo que as pessoas realmente reconheciam que elas tinham feito e elas estavam no momento de arrependimento, de tomar a decisão de parar de fazer aquilo e ir na direção contrária. Mas também tem a oferta de cereais, que é como uma oferta de gratidão por tudo que Deus havia feito por aquele povo. E depois a consagração dos sacerdotes, como era importante para Deus que aqueles homens escolhidos fizessem todo aquele método, né? Todo aquele direcionamento de uma maneira respeitosa e seria daquele jeito perpetuamente. Né? Como Deus é o Deus do detalhe. A mesma quantidade de detalhes que Deus estava ensinando para aquele povo, Deus quer hoje ensinar para nós. Né? Deus quer cuidar de nós nesse detalhe. E eu quero falar com vocês sobre a busca contínua por reconciliação. Né? Aqui a gente vê o caminho do arrependimento e o povo buscando o perdão de Deus. E que a gente consiga seguir por essa busca contínua por reconciliação. A nossa carne é pecadora e caída. Que a gente reconheça as nossas falhas, se arrependa e sempre que a gente falhar ou errar, a gente busque o caminho da reconciliação. Aqui em casa tem célula, né? Toda terça-feira. Ontem a gente estava conversando sobre quem nós somos se a gente não passar um tempo com Deus. Se eu não investir esse tempo aqui me alimentando da palavra, aprendendo dele, quem eu sou? Eu vou ser cheia do quê? Né? Eu vou ser cheia de ira, de contenda, de briga, de falta de paciência. Mas quando a gente se enche dele, quando a gente se propõe a todas as manhãs, como aqui diz, a oferta em todas as manhãs, quando a gente oferece a nossa adoração, o nosso tempo, todas as manhãs para Deus, a gente se enche dele. E como é o nosso dia depois que está cheio dele? Né? O quanto de empolgação nós temos, de ousadia, de coragem, de determinação para fazer o que precisamos fazer, de dons e talentos que existem em nós e a gente ter a coragem de usar eles para o reino, não é mesmo? Então, que a gente tenha essa busca contínua por reconciliação, que a gente seja sempre honesto e justo nas nossas relações, principalmente quando ninguém está olhando, que a gente consiga ser essa pessoa honesta e justa. Eu grifei aqui no versículo 5 tudo aquilo sobre o que jurou falsamente. Sabe, nós somos cristãos, nós não precisamos ficar jurando. Eu juro por Deus, eu juro pela minha mãe, eu juro por tudo que é mais sagrado. A gente não precisa jurar por nada. Porque a nossa palavra como cristão tem que valer. Se a gente fala sim, é sim. Se a gente fala não, é não. Se a gente se comprometer com algo, a gente tem que fazer. Porque nós não precisamos jurar por nada. Não jure falsamente. Mas aí eu cheguei onde eu queria, né? A respeito a lei a respeito do holocausto, né? O fogo que não se apaga, a cinza que deveria ser removida do arraial. Gente, isso é muito simbólico. O fogo que não se apaga é Deus falando para você assim: eu sempre estarei contigo. Que situação você está passando aí, que você anda com medo, anda aflito, anda preocupado, ao invés de pensar: Deus está aqui agora, porque Deus me prometeu que estaria comigo todos os dias até o fim dos tempos. Que situação que você tem tido medo
Que ao invés de olhar para o medo e falar, ei medo, olha o tamanho do meu Deus e ele está comigo, você tem dado ouvidos para o seu medo, ouvidos para a sua angústia, para a sua preocupação. Quais são as situações que você deixou de dizer que Deus está contigo? Deixou de dizer isso para os teus próprios pensamentos? Que hoje você se lembra que esse fogo que não se apaga é a representação de Deus sempre conosco. E o fogo é luz, ele é um ponto de luz na sua vida, ele é o sinal da presença dele, a luz dele é a presença dele na sua vida. Agora é um ponto importante, para que o fogo ficasse sempre aceso sobre o altar, e não deveria ser apagado, né? A presença de Deus nunca deve ser apagada das nossas vidas, mas antes do fogo deveria ficar sempre aceso, o versículo anterior é necessário tirar as cinzas. Queridos, não dá para fazer fogo com cinzas. Eu não sei se você faz churrasco aí na sua casa, mas aqui eu gosto muito de um churrasco, sabe? E eu sei exatamente que para acender minha churrasqueira eu tenho que tirar todas as cinzas. Não dá para fazer um novo fogo em cima de cinzas velhas. Não dá para acender o fogo quando tem cinza. Não dá para ter um altar de cinzas que vive do passado. Não dá. Que situações da sua vida existem cinzas, querido? Que situações da sua vida ainda está presa ao passado? Ainda tem vínculos com o passado? Ainda acha que coisas vão acontecer de novo porque já aconteceram no passado? Oh, Deus! O seu Deus, aquele que está sempre com você, ele é o Deus das coisas novas. Mas para isso você tem que abandonar as coisas velhas. Limpe as cinzas do seu coração. Não tem como o fogo ficar sempre aceso em cima de cinzas velhas. Que hoje Deus possa ministrar isso ao seu coração. É hora de jogar as cinzas fora. O fogo não se faz com as cinzas. Um altar com cinzas é um altar que vive do passado e nós não queremos isso. Nós queremos um altar de gratidão, um altar de louvor constante, um altar de alegria, de rendição, de reconciliação, mas não um altar do passado. Que hoje Deus possa ter falado ao seu coração e que você possa ser encorajado a dar um passo de fé rumo àquilo que Deus escreveu no livro da vida para você, abandonando as cinzas do passado. É hora de algo novo. E eu quero orar por você. Deus, obrigada, Senhor. Obrigada por esse dia. Obrigada pelo sol que está nascendo aqui, pelos passarinhos cantando. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, por mais um dia. Te agradeço pelo dom da vida, pelo ar em nossos pulmões, Deus, obrigada. Eu apresento cada um que está ouvindo essa oração hoje. Eu apresento, Pai, o coração dessa pessoa. Pai, eu sei que o Senhor não quer a nossa oferta, o Senhor quer o coração do ofertante. E hoje nós ofertamos, Pai, todo o nosso sacrifício aqui em busca da reconciliação, em busca do perdão. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Nos ajuda a caminhar no caminho contrário do pecado. Senhor, queremos ter acesso a esse fogo que fica sempre aceso, que nunca se apaga, que se renova a cada manhã, que o fogo que queima continuamente sobre o altar não deve ser apagado. Esse fogo, nós queremos ele no nosso coração, nós queremos a tua presença conosco, nós queremos o teu ponto de luz, Senhor. Mas para isso, Senhor, nós pedimos hoje, remove as cinzas do nosso coração. Remove as cinzas do passado da nossa mente, Pai. Limpa todo medo, limpa toda a cadeia que possa estar algemando essa pessoa com coisas do passado. Pai, nós abrimos mão do que já nos aconteceu e queremos viver algo novo do Senhor. Histórias novas, capítulos novos na nossa história, Pai. Ministérios novos, servir novo. Oh Deus, cura a identidade, cura a paternidade, cura o que precisa ser curado, Senhor, para que essa pessoa se desprenda de uma vez por todas do passado. E que ela possa caminhar firme na fé, sabendo que o Senhor é aquele que diz: eu sou contigo até o fim dos tempos. Que ela possa ter coragem e ousadia nesse dia, Senhor. Coragem e ousadia de uma filha guardada, protegida, guiada. Coragem de um filho, Senhor, que sabe que é um príncipe do reino. Deus, eu peço que alargue as nossas fronteiras,
que a tua mão caia sobre nós, nos livra do mal e nos abençoa. Amém.